Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento da SKA e mais uma vez aqui falando o que esperar do mundo CAD no ano de 2025, nesse momento, né, que a gente está fazendo essa transição de ano, né, principalmente sobre o que já foi bem sinalizado, as novas versões também do SolidWorks 2025. E a gente aproveita esse momento também para agregar um pouco da visão do mercado, qual que é o momento que a gente está vivendo atual e discutir um pouquinho isso nesse pequeno grupo. Eu sou o Nicolas Rossetto. E junto comigo aqui, eu tenho o João Malvese. Fala pessoal, tudo bem? O Matheus Salomão. E aí galera, sejam bem-vindos. E Vinícius Bedinot. E aí pessoal, tudo na paz? Então, vamos começar discutindo um pouquinho, trazendo algumas novidades bem expressivas. E acho que até o momento inicial que a gente vai mais consumir um tempo, trocando uma ideia sobre uma mudança expressiva que a gente vai ter de mercado, né, de produto, no final das contas, aqui agora no ano de 2025. Bom, a primeira coisa que a gente resolveu trazer, porque na verdade é bastante coisa, é uma porrada de informação, né? Mas a gente resolveu começar essa conversa, discussão, trazendo um pouquinho de retrospectiva do que existe hoje bem consagrado dentro do universo SolidWorks. O pessoal já conhece, né? O pessoal, esperamos que já conheça, se não conhece, vão conhecer agora, né? Exatamente. É verdade. Os pacotes que a gente tem no SolidWorks. E a gente tem, né, já bem consagrados, essas três versões aqui, né? O SolidWorks Standard, o Professional e o Premium. O que acontece é que agora, na versão 2025, está sendo introduzido o SolidWorks Ultimate, tá? Essa versão, e a gente quer até tranquilizar um pouco o público, porque a primeira questão que vem, nossa, o que eu tô perdendo de não ter? O que vai mudar, né? O que tá acontecendo? Nossa, a empresa, a gente investiu numa versão Premium no SolidWorks, né? E agora, pô, o que vai vir no Ultimate que eu vou estar sem? E para isso, primeiro a gente quer pontuar o que já existia dentro desses pacotes standard, né? Padrões do SolidWorks. Faz todo sentido. Já nivelar o pessoal ali, querendo ou não, falar, olha, querendo ou não, isso é o que a gente já tem e agora vamos passar o próximo passo para o Ultimate. E daí, o principal ponto de destaque é, na versão standard do SolidWorks, quando a gente fala das ferramentas que são instaladas junto, né? Você pega, recebe o seu serial por padrão e instala ele. Na versão standard, a gente tem todo esse universo de desenvolvimento de peças, montagens, detalhamento 2D. Tem um spoiler nessa imagenzinha, né? Que a gente vai falar depois dele. Estamos sem muita pressa, mas a gente vai falar sobre isso, né? E daí as outras ferramentas padrões do universo Standard, né? A gente fala, dá para fazer tudo no Standard, o que vai vir depois em Professional e Premium é para agregar, mas sob a perspectiva de CAD, você meio que tem tudo ali dentro do SolidWorks Standard. Dá para desenvolver tudo no mundo sólido, né? Vamos dizer assim, né? Perfeito. E daí o Professional agrega o quê? Ferramentas de renderização, o SolidWorks Costing, Toolbox. O próprio controle de arquivos com o PDM Standard, né? Uhum. Exato. O Edrawings na versão Professional e o agendador de tarefas. Legal, nada disso aqui é ferramenta prioritariamente CAD, né? Mas são ferramentas para otimização de tempo. Sim. E o Premium, ele escala mais isso com as ferramentas de Simulation, Routing, o Simulation Motion, né? Isso. O próprio Costing, mas aí, no caso, para montagem, né? Isso. E aqui a gente também destacou, por exemplo, a planificação dos perfis. Isso, Só que isso são as ferramentas que você tem instaladas dentro do SolidWorks. A gente não discutiu ainda a questão, que é basicamente as soluções em nuvem que vem. E daí a gente também está recapitulando aquilo que foi novidade no ano passado, né? A partir de julho, né? A partir de julho de 2023, toda a licença nova de SolidWorks adquirida, ela vem já com as licenças de Cloud Service. Isso é o que esses Cloud Services, né? É basicamente esses três trigraminhas, né? Essas três ferramentinhas, esses três tipos de licença. E para quem não conhece, a gente também quer fazer o favor de relembrar, né? Que esse primeiro cara, que é o 3D Swimmer, ele é a ferramenta que vai dar acesso à sua plataforma, como se fosse a sua chave de acesso ao seu ambiente em nuvem. O Collaborative Industry Innovator, ele vai ser para colaboração e gestão de dados. E por fim, o Collaborative Designer for SolidWorks, que vai ser daí sim a conexão com o SolidWorks. Então é aquele ambiente bonitinho para você ter o seu SolidWorks, desenvolver como você sempre desenvolveu, a maior parte dos seus produtos, mas na hora de salvar eles, você tem a possibilidade de salvar eles na nuvem e fazer a gestão desses documentos. É isso que resume essa imagem, tá? Sim. Mas quando a gente agora escala para esse universo do Ultimate, o que é importante dizer?
é que dentro do Ultimate, as soluções instaladas equivalem a um SolidWorks Premium. Então ele tem tudo ali dentro. Tudo que a gente falou e citou naquela listinha está lá presente. Mas o que se difere realmente dessa ferramenta são as soluções em nuvem presentes, né? Então, se uma pessoa fala, nossa, por algum motivo, nuvem não é uma coisa que vai impactar a minha realidade. Ok, então o SolidWorks Ultimate, ele não provavelmente vai gerar aderência para você. Mas, né, e daí entra justamente esses pontos de discussão, olhando cenários de mercado, a gente começa a entender as demandas de solicitações de produtos que têm total aderência com o que a gente oferece dentro do universo Ultimate do SolidWorks. Sim, podem ter várias necessidades, né, ali no dia a dia, que de repente talvez um ou um grupo de usuários precisa, e que isso pode ser uma porta de entrada, né? Pode ajudar bastante o pessoal aí a trabalhar no dia a dia, né? Isso está totalmente ligado, querendo ou não, a essa necessidade individual em grupo, né? Porque às vezes não é só um projetista, ou não é só um planejador, ou não é só uma pessoa que vai controlar uma simulação. E sim, são pessoas diferentes, setores diferentes, com necessidades diferentes. Ou até mesmo uma só pessoa que faz bastante coisa, né? Exatamente. Então... E todas essas pessoas têm acesso a essas ferramentas e também, né, dar continuidade a essa gestão das informações que a gente pode ter agora em nuvem, todo esse processo Com certeza. também, né? Perfeito. Porque daí aqui, né, a gente está tendo essa imagem na tela de vocês, você tem justamente as soluções instaladas e essas soluções que estão na nuvem. E daí, óbvio, né? A primeira pergunta mas tem um monte de iconezinho, eu não sei o que são todos não sei o que é esse monte de coisa. Porque é bastante, né? Mas no final, essas soluções que estão ali dentro da 3D Experience, elas podem ser muito bem distribuídas nas suas verticais de aplicação, onde a gente tem ferramentas de projeto que rodam em nuvem, né? E até vai puxar um pouquinho o discurso que a gente vai ter num segundo momento, sim, né? Sim, sobre esse grande universo que a gente chama ali de XApps, né? Que são as soluções feitas para modelamento em nuvem. Exato. Né? Que ele vai exigir muito menos do hardware, que a gente está modelando isso na web. Mas, claro, um outro conceito também, né? De trabalho, né? Uhum. Daí, as soluções de simulação, que alguém pode também falar, mas nossa, eu já conheço simulação que eu tenho de um SolidWorks Premium, por exemplo. Sim, sim. Qual que é a vantagem desse cenário? É justamente você ter a flexibilidade de fazer processos de simulação em nuvem. Então, você pode setar toda uma simulação, deixar ela rodando na nuvem. Você não pode onerar uma máquina, né? Não onerar hardware. uma máquina. E você pode, por exemplo, desenvolver essa setagem no tablet, se você quiser. Você tem um arquivo que você desenvolveu no SolidWorks, ele está agora na nuvem, você tem acesso a essa documentação, você pode fazer uma setagem de uma simulação, rodar ela em nuvem, continuar trabalhando no CAD, de novo, sem onerar a máquina, sem precisar de um hardware forte, porque tá tudo sendo desenvolvido dentro da nuvem e acho que fica muito mais acessível, né? Acho que é isso que é importante também, não somente para quem é um projetista ali, ou engenheiro, né? Mas também para as outras pessoas que ele precisa mostrar esse resultado para discutir alguma melhoria que precisa ser aplicada no produto, né? Então, acho que isso é muito importante, a acessibilidade. E daí junta até o próximo passo, que é essas questões justamente de colaboração, né? Isso. Ferramentas para que dentro de uma empresa de maior porte, você tenha a possibilidade de ter essa questão de comunicação mais efetiva, né? Quando a gente fala de colaboração, você tem lá o Swimmer, o Project Planner e o Lean Team Player. A gente não vai entrar na especificidade do que é cada uma dessas ferramentas, né? Mesmo porque a ideia é que no momento adequado os times eles façam as apresentações e você entenda o que é realmente aderente para sua realidade e o que eventualmente você não vai tá querendo utilizar. Mas são ambientes ali para você ter uma colaboração e uma troca interna. Então, você tem uma empresa, por exemplo, com 15 pessoas, de repente isso aí já começa a se tornar interessante, porque você não tá tendo mais que ficar fazendo aquelas trocas por e-mail, e dependendo de... A grande meios questão... informais, né? Exato. Troca Meios de informais. Conversa ali, conversa de corredor, Exato, né? essa é a Sempre palavra. acontece. Você não ter mais aqueles setores, né, isolados, ilhas isoladas, a gente começa a ter toda essa colaboração conjunta. E a ideia da colaboração, querendo ou não, é ter essa informação concreta em um lugar único, né? Passar essa informação concisa e conseguir ter a mensagem correta em um lugar só. Perfeito. Isso acaba agregando depois as próprias questões de gestão, e são as ferramentas que, obviamente, daí sim vão estar fazendo a parte de controle. E até a gente ter o SolidWorks Ultimate, né, que a gente tinha só com aquelas 3 ferramentinhas básicas, era uma gestão saudável dos seus documentos, dos seus arquivos. Já era ótima, né? Já funciona muito bem, né? Mas aqui agora, por exemplo, a gente já tem o Product Release Engineering, que é uma baita ferramenta para você fazer um outro tipo de gestão, né?
E ela escala, por exemplo, as questões de gestão de atividades ali dentro, né? Isso é uma quebra de paradigma do que a gente acaba tendo no padrão de engenharia. Sim. Então, agrega muito. Depois tem ainda as ferramentas de documentação, né? Que também são soluções de renderização e algumas de apresentação, que vão naquele mesmo sentido da solução de simulação, que ela não vai estar onerando uma máquina de usuário. Sim, sim. Né? E por fim, é um complemento bem expressivo, que também tem uma ferramenta de CAM, né? Que é esse NC Shop Floor. Interessante. Né? Então, essa solução, ela vem para agregar com flexibilidade. Esse que é o negócio, como a gente falou no começo. Uma vez que a empresa adquire um SolidWorks Ultimate, ela pode já ter em mãos um pacote que vai para N direções possíveis. Isso. Né? E é bacana que existe também um início dessa estruturação de solução de CAM ali dentro da plataforma. E eu acho que é uma questão também de mercado e de você estar alinhado não somente para dentro da engenharia, né, mas também para fora, né? Então, levando essas soluções em nuvem para você colaborar com outros setores dentro da empresa que foge engenharia, né? Então, nesse caso, documentação ali mais técnica ou a parte de manufatura, né? Então, são questões que vêm a agregar para que todos possam colaborar no mesmo ambiente, né? Perfeito. E dentro nessa mesma direção, né, a gente comentou que esse ano também a SolidWorks ela lançou outras formas de empacotamento, né, de soluções. Bem lembrado. Porque é legal que existam SolidWorks Standard, Professional, Premium e agora Ultimate, que agrega uma série de pacotes, mas pode muito bem ser o caso da empresa falar, ó, eu não quero o Ultimate por causa desses pacotes, mas eu ainda quero evoluir as minhas questões, por exemplo, de gestão. Então agora tem os pacotes, né, de ferramentas de PLM, eles estão chamando de PLM Cloud Offers, né? Isso aí. É isso aí. E esse pacote ele permite que de forma escalável também você coloque mais pessoas para dentro de uma gestão de PLM e você tenha outros tipos de controle que também, se eventualmente você tivesse que fazer as aquisições independentes dessas ferramentas, o negócio ia ficar mais caro. Então, os empacotamentos são uma característica da indústria, a gente sente essa tendência e elas fazem sentido com a demanda que a gente está tendo no mercado hoje em dia. Eu acredito, Nicolas, que bem pontuado ali, a escalabilidade é a palavra. Os pacotes já estão lá prontos para quando a necessidade surgir. Então é questão de necessidade, entendimento e a parte de entrega de cada setor. Então tem a parte de quem recebe algo em específico precisa entregar algum outro tipo de documento, algum tipo de produto. Então escalabilidade é a chave aí. E também o quanto a solução ela pode ser profunda, né? Talvez ela possa ser mais basilar no sentido do próprio Ultimate, né? Onde você pode absorver várias frentes de vários desses pacotes, ou você pode ser profundo em uma determinada disciplina. Né? Então, adquirindo a parte ali, o Cloud Service, o Cloud PLM, né? Esse ponto que você tocou é importante, porque a gente tá falando... A gente usa muito de gestão porque é a maior demanda de mercado, né? A gente comenta isso até em alguns outros momentos, né? Existiu no passado essa demanda que a gente apresentava muito SolidWorks, mas eu tô falando coisa de 15, 20 anos atrás, quase, né? Hoje é uma ferramenta muito bem situada, né? Anos passados, né, há alguns anos atrás, a gente falava muito já sobre essa questão de gestão de documentação. A gente fala muito sobre PLM, falou-se muito e ainda fala muito, porque também ainda é uma baita ferramenta. Conceitos de gestão, né? São conceitos de gestão distintos, mas o PDM é uma senhora ferramenta também para essa parte de gestão, depende da realidade de cada empresa. E agora a gente está escalando muito para as questões de PLM, né, e como que as empresas estão se introduzindo a isso. E dentro da plataforma 3D Experience, justamente, uma vez que você tem acesso a ela, você pode agregando outras soluções. Pode ser tudo adquirido de forma avulsa, mas os pacotes, eles facilitam esse processo. Eles norteiam esse processo, né? Exato. Acho que a gente acabou nem pontuando, né? Mas as Cloud PLM Offers também estão divididas ali entre Standard, Professional e Premium. Também. A gente também... Até para facilitar o entendimento, né? Que já é muito consagrado isso no mercado, né? Arroz com feijão, de que faz SolidWorks, né? O pacote Standard, Professional e Premium. Então, nada mais justo do que também ficar assim no Cloud PLM Offer. Sim, tem um espelho. E daí a nomenclatura, com a nomenclatura um pouco diferente, mas se a gente for para outra vertical, simulação também tem, né? Então, a gente não discutiu esses pontos. Mas da mesma forma que você falou, que legal que tem esses tipos de simulação dentro da plataforma se eu adquirir um SolidWorks Ultimate. Porém, eu preciso de uma simulação XYZ. Eu já tenho meu SolidWorks que eu faço gestão e subo arquivos na nuvem. Eu posso adquirir uma ferramenta de simulação que resolva, por exemplo, sobre questões de eletromagnetismo?
Consegue. Sim, Com consegue. certeza. Então tem uma série de... Ou a parte de injeção plástica, né? Que não é obrigatoriamente o SolidWorks Plastics, né? É uma Isso. outra ferramenta, mas que roda em nuvem. É possível. Então, basicamente, para cada uma dessas verticais, a gente consegue ter uma escalabilidade com ferramentas direcionadas, né? E aqui, para a gente também não se estender por muito tempo nessa questão do Ultimate, é uma ferramenta nova, ela olha as necessidades de mercado e cria esses empacotamentos para entregar de forma mais fácil, mais assertiva também, porque ela já engloba uma série de necessidades do mercado naquele nível, naquele nicho, para conseguir realmente agregar mais coisas com uma aquisição simples, se a gente for verificar. E ela é bem viável também, justamente porque ela empacota várias ferramentas, né, num pacote só, né, e isso viabiliza também a aquisição de uma solução que pode ser necessária. Né? E o melhor de tudo, usando o SolidWorks, que é o que todo mundo Já já conhece. conhece. É isso. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então, a todas essas informações e atualidades do SolidWorks 2025, né? A gente vai trazer alguns pontos aqui e utilizar esse modelo para a gente mostrar como funciona na prática. Então, todas essas nossas atualizações, né, demonstrar, então, todos esses pontos com esse aparelho aqui como base que a gente trouxe, é um aparelho de academia, e a gente vai navegar, então, por essas novidades que a gente tem ali dentro, né? Tanto até para a parte de simulação ali dentro também. Perfeito, né? E a gente vai falar de simulação, a gente vai falar das ferramentas tradicionais do universo SolidWorks, né? E como sabem, a gente comentou um pouquinho desse universo de A nuvem, gente né? tá falando de nuvem desde o início aqui, Desde o né? A gente começa introduzindo e na verdade é mais repetindo, né? As funcionalidades e aplicações que a gente tem nesse grande universo de XApps. Tá? Que são justamente aquelas ferramentas de CAD que rodam diretamente em nuvem. Aqui, como a gente pode ver, né, o XApps, né, principalmente para a parte de design, né? Então, como vocês podem ver aí na tela de vocês, a partir de um design mais orgânico, onde a gente consegue, né, criar formas mais livres, digamos assim, como se fosse até uma massa de modelar ali, onde a gente vai puxando, né, através das malhas ou até do vértice, através de uma aresta e puxando aquele modelo, né, para fazer um modelamento mais orgânico, onde a gente sabe que talvez no SolidWorks, né, por ser mais paramétrico, a gente teria uma dificuldade muito grande para criar esse tipo de geometria. Esse é o modelamento que a gente chama de sub-D, né? Ele trabalha com essas estruturas de malha, que parecem uma malha, né? Mas são superfícies, mas né? são superfícies. Exatamente. E ele não é a única solução na verdade, de XApp, né? Na verdade, existe um monte de soluções que a gente poderia trazer, ó, como novidades, né? Olha só que legal. Agora, dentro da versão 2025, né? Que é até legal, né? A plataforma 3D Experience, ela não funciona com o Service Pack, né? Não. Ela trabalha com outra nomenclatura que são as FDs, né? Perfeito. Que é a sigla de Fixed Delivery. Fixed né? Delivery. São as correções ali, querendo ou não, e melhorias. Então, querendo ou não, essas novidades, esse exemplo que a gente estava citando agora é o X-Shape, né, para a parte de modelamento de sub-D, que é literalmente uma massinha ali, querendo ou não, e pega vértice, consegue mexer e fazer esse trabalho de superfície, e essas correções, essas melhorias e novidades vêm nessas FDs. Não só todo ano elas vêm, como elas equivalem de forma bem parecida com o que o SP, né? o O Service Service Pack, Pack, né? do SolidWorks, mas justamente é uma nomenclatura distinta para essas ferramentas na plataforma 3D Experience. E dentro delas tem ferramentinhas novas e tem novidades, às vezes até mais expressivas do que a gente tem, por exemplo, só em correções de Service Pack dentro do SolidWorks, né? Isso. Já aconteceu em FDs você ter ferramenta nova mesmo, né? Sim, existe. E justamente, não é só esse cara do X-Shape. Tem outras ferramentas que como, rodam. por exemplo, o X-Drawing, né? Onde a gente pode fazer toda a parte de detalhamento, né? Os famosos detalhamento, aquelas vistas 2D que a gente tem, né? Com cotas, enfim. A gente também tem essa possibilidade agora em nuvem também. Exato, isso não tinha, né? Isso não tinha, né? Bem interessante, porque além de modelar agora na nuvem, a gente também vai conseguir fazer esse detalhamento, né? Conseguir detalhar isso, fazer o detalhamento técnico e entregar. Sim, além das formas comuns também, né? Onde a gente tem a parte de soldagem ali, né? Weldment, e estruturas metálicas, como chapas também, né? Então, e os recursos padrões ali sólidos, né? Sketch e tudo mais. Então, tudo isso se mantém, né? O core ali, né? Mas, óbvio, uma ferramenta totalmente voltada para nuvem, né? E não para desktop. Então, é bem distinta, né? A forma de trabalho. E isso pode expandir as capacidades de quem precisa ter um trabalho mais flexível, né? Nesse sentido. E daí tem, de vez em quando o pessoal questiona se é uma ferramenta que, por ser um CAD distinto, rodando em nuvem, seria em algum nível um competidor do SolidWorks. Na verdade, a gente
posiciona ele mais como um agregador, né? Justamente. Você pode ter pessoas com habilitações de utilizar essas soluções em nuvem. A pessoa pode modelar genuinamente em qualquer dispositivo, sem baixar absolutamente nada. Então, quando a gente fala, dá para rodar um SolidWorks dentro de um tablet, o SolidWorks ele ainda demanda instalação local num PC com Windows. Mas, quando você vai para o universo de XApps, você consegue transitar isso aí de forma quase mágica, porque realmente entrar no site, login e senha, se você é um usuário que tem essa ferramenta, você começa a modelar na nuvem. Sim, né? sim. Embora já seja possível, dentro da nuvem, você já desenvolver um produto mesmo que pode ser fabricado, né? Existem muitas empresas que precisam de uma demanda de um design antes, né? Então você faz algo mais como um croquis, né? Ao invés de você desenhar ali no papel e tudo mais, você consegue já fazer uma ferramenta desenvolvida para isso. E depois compartilhar via 3D Experience, né, via plataforma, com quem vai desenvolver no SolidWorks um produto paramétrico e você já desenvolver tudo isso. Né? E dependendo do que é a empresa, ela pode também trabalhar só com as soluções em nuvem. E não teria problema. Não. A gente não fala que é um processo de migração. Dificilmente uma empresa que ela nasceu, cresceu e se desenvolveu com o SolidWorks, ela vai falar, vou largar tudo no SolidWorks e vou trabalhar só com ferramenta CAD em nuvem. Não faz muito sentido. Mas uma empresa nova, uma startup, que fala, vou começar e não vou investir em hardware. Quero utilizar ferramentas do iPhone, MacBook. Quero usar qualquer outra device, né? Qualquer outro dispositivo. Cara, é só utilizar, por exemplo, e você pode adquirir esses caras sem obrigatoriamente ter um SolidWorks também. Sim. Querendo ou não, tá totalmente ligado a essa facilidade do primeiro passo. Né? A gente acabou de falar da facilidade das licenças, do próprio Solid Ultimate e dessa praticidade e escalabilidade do primeiro passo, então tá aí, né? Novamente, então já trabalho com SolidWorks, já tenho ele consolidado, muito difícil ir lá e trocar por um CAD para modelar em nuvem. Mas por que não o primeiro passo? É muito mais atrativo. É claro que num processo de utilização dessas ferramentas, a SK continua sendo um parceiro porque você está num ambiente novo, em nuvem, você vai ter que aprender a utilizar essa ferramenta CAD e também como que você vai fazer as gestões desses documentos que você vai estar gerando. Então, os processos de implantação que a SK oferece são importantes, né? Você não vai pagar mais pela ferramenta, né? Ou por um hardware, o que reduz custos, mas você justamente direciona esses investimentos nas capacitações que o seu time vai precisar para você começar a utilizar esse tipo de ferramenta. Sim, até mesmo porque a gente sabe, né, que no dia a dia a gente está muito acostumado a trabalhar com pastas, né, ter os arquivos ali disponíveis sempre. E ali, na verdade, a gente tem uma capacidade diferente, uma forma diferente de trabalho, né? Então vai estar tudo salvo na nuvem, a gente precisa realmente saber como utilizar, né? Então, certamente, o processo de implantação ele se torna ainda mais importante para colher esse benefício lá na frente da utilização dessa ferramenta. Inclusive, até pensando em conceitos, né? Porque a gente, quando fala de plataforma 3D Experience, a gente já pensa em um PLM que tem lá dentro, né? E entrando em gestão de ciclo de vida de produto, isso muda, né? Essa parte conceitual, esse controle. Então, realmente, é bem diferente de pasta, né? E aproveitando que a gente fez essas introduções, falou do universo de XApps, modelamento em nuvem, também é importante a gente trazer o que tem de modelamento desktop, né? Da instalação local do SolidWorks, né? E na versão 2025 teve umas novidades bem bacanas relacionadas ao universo de peça, tá? Como o Vinícius ele bem comentou, a gente vai utilizar alguns componentes desse equipamento de academia, né? E a primeira coisa que a gente vai destacar, olhando esse modelo, é que esses componentes que possuem essas roscas cosméticas, né? Elas foram otimizadas. Então, se você atualiza ou cria algum recurso que utiliza esses itens, o SolidWorks 2025 ele está com um desempenho bem mais interessante. A gente vai aqui também aproveitar e utilizar uma ferramenta que veio na versão anterior, né? Que é essa aqui de criar peça multicorpos, onde a gente pega um arquivo de montagem e consegue transformar ele no arquivo de peça. E aqui a gente já vê que quando eu crio a peça, eu tenho uma novidade também de adicionar um eixo Z para cima. A gente consegue alternar qual eixo eu quero estar utilizando como referência. Então, quando eu crio agora esse modelo, é possível ver que o eixo referencial está para Z, né? É uma condição legal para algumas demandas específicas do mercado. Dentro aqui agora de um ambiente de peça, né? A ferramenta de chanfro teve uma novidade bem legal. Era bem comum quando a gente dava os treinamentos básicos, né? Todo mundo esperava que funcionasse assim, que tivesse essa ferramenta de assistente de seleção, né? Então agora com poucos cliques eu consigo fazer seleções mais rápidas para o processo de chanfro na versão 2025. E aqui até, adiantando uma coisa que a gente vai mostrar depois, tem uma nova ferramenta chamada
cordão de ranhura. A gente vai falar mais dela ali, né? Tá segmentado quando a gente for falar de chapas e soldagens, Sim. mas agora eu consigo fazer um preenchimento que eu não conseguia antes. Vocês conseguem ver aqui, né, que quando eu faço essas seleções, ele faz um preenchimento total daquela região espaçada entre esses dois itens. É uma condição bem legal e ele realmente vai criar um corpo adicional, ou seja, as características de massa nesse componente de alto volume, elas vão continuar sendo calculadas, tá? E aí, aproveitando que eu estou aqui dentro de um arquivo de peça, eu vou inserir um recurso de defeature, tá? E agora, na versão 2025, eu consigo utilizar não só o padrão de método básico de defeature, mas também aquele modo silhueta, que já foi discutido em outros momentos, né? E ele é um pouco mais orientado. Então, uma vez que eu habilito esse modo de criação de defeature, eu consigo selecionar esses componentes ali, adicionar eles num grupo e daí escolher qual que é a forma de simplificação geométrica que esses caras vão passar, né? A primeira que ele sugere aqui é sempre esse de caixa delimitadora, que obviamente não ficou bonito para esse modelo, né? Mas eu posso colocar ali, por exemplo, né, o contorno poligonal do modelo, né? Ou então, nesse caso aqui, que vai ficar mais interessante, é esse controle preciso. E até a parte mais interessante, que eu posso ali manter os loops internos, ou seja, as furações também são exportadas. Então, faz mais sentido com as comuns realidades que eu tenho com a intenção de fazer um processo de exportação do modelo no defeature. E nesse segundo modelo, a gente tem uma novidade bem legal nos campos de avaliação. Tá? A gente vai usar esse item como referencial. Vocês conseguem ver que agora, na versão 2025, quando eu faço uma avaliação de desempenho, eu tenho a contagem de triângulos gráficos desse modelo, que é importante para eu saber o quanto que esse cara está pesando graficamente para ser processado. E tem uma forma bem simples de reduzir essa quantidade de triângulos gráficos, que é lá nas propriedades de documento eu reduzir a qualidade da imagem, né? Então eu diminuo a quantidade de... como se fosse de interpolações que eu vou ter para fazer os modelos de raio, né? Ó, e quando eu atualizo, aquele modelo agora está com 8.288 entidades de triângulos gráficos. Então, tá mais leve de ser processado, né? É bom ter esse tipo de avaliação de forma rápida. Coisas que de vez em quando a gente precisa de uma montagem maior, saber quais os itens mais pesados, essa contagem de triângulos gráficos é importante e eu tenho ela agora aqui. Outra coisa esquisita nesse modelo, e é visivelmente esquisito, é que eu tenho essa condição de filete variável que não gerou um encaixe tão legal. O que eu posso fazer aqui agora, dentro das opções de filete desse filete variável, é aplicar uma nova forma de combinação de arestas. E daí, no caso, quando elas são compartilhadas, ele vai gerar um modelo mais contínuo. Isso também vai diminuir a complexidade do modelo, deixar ele mais contínuo e otimizar até aquela questão de triângulos gráficos, tá? Outra coisa de novidade na versão 2025 é que agora eu tenho uma questão aqui bem peculiar. Eu fiz algumas roscas no modelo de chapa, eu fiz roscas físicas, mas eu não quero mais manter isso. Eu fiz depois, além de fazer a rosca, eu fiz um padrão. Vocês estão vendo que agora, na versão 2025, eu consigo excluir itens que estão abaixo da minha barra de reversão. Então eu consegui excluir esse padrão que eu fiz justamente para otimizar também a parte de triângulos gráficos, né, dentro desse modelo. Isso é uma coisa bem importante para otimização. No campo de medida de avaliação, todo mundo sabe que se eu selecionar toda uma série de áreas, né, aqui no caso selecionando a tangência, eu tenho a área total do modelo. Mas agora, na versão 2025, eu posso selecionar uma face ou plano de referência. É como se ele fizesse uma projeção dessas entidades selecionadas e ele vai calcular a área só do desenho interno que eu tenho desse modelo, né? Nesse caso, como é um modelo que provavelmente ele vai ser injetado, eu posso estar precisando tirar uma informação referencial de área total do que vai ser visível dentro do molde para uma referência de extração, né? Então tem alguns dados que eventualmente eu precisava fazer mais etapas e agora eu consigo fazer de uma forma bem mais simples, tá? E aproveitando aqui, quase finalizando esse modelo, né? Eu vou diminuir um pouquinho a barra de reversão e eu vou ver que eu tive um pequeno erro nesse meu modelo. No caso, tem um esboço que tem uma referência quebrada. O que eu vou fazer aqui nesse item? Eu vou explorar isso e ver como eu posso reparar. É sabido que eu posso identificar por essa cor aqui, né? Essa cor meio amarelada, né? As entidades de esboço, ou então, aqui no caso, as cotas que estão quebradas. E todo mundo sabe também que eu posso arrastar esse pontinho vermelho aqui para realocar essa cota.
Eu posso agora, na versão 2025, clicar com o botão direito e utilizar essa ferramenta de reparo automático, né, para fazer esse reajuste. E mais do que isso, se eu tiver aqui no campo de exibir, excluir relações, né, eu poderia ver vários elementos que eventualmente estivessem quebrados e eu conseguiria ali, num clique só, né, fazer o processo de reparar tudo que está pendente dentro desse modelo. Então, são questõezinhas, de novo, simples entre o processo de interface e ajuste do modelo, que vão colocando mais competências no SolidWorks 2025. Muitas delas, mais uma vez, a gente sempre fala, né? Era possível fazer? Até era, mas agora na versão 2025 o negócio está bem mais fluido, bem mais fácil de trabalhar. Até uma coisa que eu ia colocar, até essa parte dos triângulos gráficos, né? Antes a gente, para saber a quantidade, você teria que inserir a peça na montagem, para saber quantos ela tem, mas o problema é que você não ia prever isso antes, você iria prever isso só depois quando você já tem o conjunto finalizado, né? Toda a montagem, então agora você já consegue prever isso e já amenizar esse impacto lá na frente, né? É um processo que a gente faz muitas vezes quando a gente está fazendo uma exploração de uma montagem grande, né? Nossa, tá uma otimização, né? Você fala, tá muito né? pesado, tá lento. O que pode ser? Às vezes a gente acha um monte de componentes que tem uma quantidade elevada de triângulos gráficos. E a gente pode, obviamente, simplificar o modelo, mas uma coisa que a gente vira e mexe faz é reduz a quantidade de triângulos gráficos, vai diminuir muito o processamento do seu item. Se é um item que tem grande quantidade de triângulos gráficos e ele tem muitas instâncias, ele se repete várias vezes, às vezes você dá uma simplificada no modelo, diminui a qualidade gráfica, nossa, já muda absurdamente isso. Então são boas práticas e daí de novo, a gente começa a pegar esse tipo de coisa antes de eventualmente finalizar o produto. Eu gostei bastante da novidade relacionada a poder deletar ali mesmo abaixo da barra de reversão, né? Porque é o seguinte, uma coisa é você ir lá e modelar um arquivo, outra é modelar pensando e com intenção de projeto. Né? Então, em alguns casos, precisando modificar, precisando deletar alguma coisa, ter essa praticidade, é uma mão na roda. E né? uma coisa é modelar ou editar aquilo que você fez, outra coisa é aquilo que outra pessoa exatamente. fez. Então, isso ajuda muito. Se tratando, então, das nossas novidades de 2025, né? A gente não fica só nas peças ali na parte sólida. A gente tem também novidades para chapas metálicas, né? Sistemas estruturais, soldagens. Então aqui, como vocês podem observar nesse modelo, a gente tem alguns benefícios, né, que foram agregados aí, por exemplo, como na parte de copiar a propriedade da lista de corte. Então agora você consegue inserir essas propriedades não só numa lista, mas copiando para as outras demais que você já tem ali na sua árvore de projeto dentro do SolidWorks. Né? Pegando aquelas propriedades ali, fazendo a cópia, e aí posteriormente vocês também podem fazer a edição dela. Ou seja, pegar aquelas propriedades que você já copiou para as outras listas de corte e alterar. Aí você pode alterar nas listas necessárias que você tenha necessidade de mudar, por exemplo, aquele processo ali, né? Que a gente saiu de processo de jato d'água, né? Para o processo de serra-fita, por exemplo. Então fazer, né, a cópia desses elementos, desses processos para as outras listas de corte também. Aproveitando então, pessoal, esse mesmo modelo que a gente está utilizando como contexto, a gente tem outro recurso muito bacana, que é o nosso entalho de dobra, tá? Aqui a gente tem o benefício, então, né, de coletar todas as nossas arestas que a gente precisa, então, colocar o tipo daquele entalho. Por exemplo, né, triangular, circular ou até mesmo retangular, tá? Então a gente tem como benefício ali ter essa operação agora num único recurso. Depois, outro nosso benefício como melhoria é as nossas abas e ranhuras, né? Onde a gente tem todo o processo ali de colocar, por exemplo, né, medidas, onde a gente vai colocar todo o nosso alinhamento, né? Um alinhamento central, deslocamento igual, direções de abas e instâncias a serem ignoradas, por exemplo. Tá? Então a gente pode fazer esse espelhamento também através desse recurso e poder botar algumas diretrizes, inclusive, né? Ignorar instâncias que a gente não queira que seja aplicada essa aba e ranhura. Muito bom, Vini. Pensando aqui, uma novidade ali que foi, querendo ou não, cirúrgica, relacionada a um comando que a gente já conhece, que é o flange de aresta, foi a possibilidade agora de conseguir editar o comprimento de diferentes flanges sem editar o perfil, né? Sem precisar abrir ali a edição, trocar o comprimento e talvez trocar o perfil como necessário, né? Mas agora é possível também editar esse comprimento na árvore do Feature Manager e ter esse resultado sem editar o perfil. Inclusive, pensando sobre um recurso que o Nick comentou, que é o cordão de ranhura. Ele comentou sobre o cordão de ranhura agora há pouco.
E é justamente necessário e utilizado quando a gente precisa preencher um gap ali, né? Preencher uma lacuna entre dois corpos e que formam uma face chanfrada, né? Então, é possível eu fazer essa seleção dessas duas faces em corpos diferentes, fazer esse preenchimento, e aí, além disso, ele gera um corpo sólido. Isso é bem interessante, porque além de estar de acordo com as normas, com toda essa representação desse cordão, eu consigo ter isso representado como um corpo e pode ser espelhado futuramente. Eu consigo espelhar isso e até me aproveitar, inclusive, de novidades que a gente teve de espelhamento no ano passado, né? De fazer esse espelhamento em planos diferentes ao mesmo tempo, né? Com vários planos. Dessas soluções como um todo, eu ainda acho que uma das mais impactantes. É legal conseguir fazer um novo tipo de filete, né? Igual a gente tá tendo aí, esse cordão de solda. Mas as gestões são muito importantes. Então, essa parte de gestão da lista de corte e soldagem, igual ali, pegar os processos, né? Vamos definir um processo para todos os componentes ali? Legal. É um clique, define para todos. Muitas vezes a gente tem que preparar alguma coisa, apresentar questões ali para clientes, por exemplo, e a gente sabe que, se eu tiver uma lista de corte ali... Muitos itens, né? Pô, 60, 70 itens, cara, já distintos, né? Já dá um trabalhão pra você ficar fazendo todas essas cópias. Certamente, em ocasiões como essa, seria desmarcar ou atualizar automaticamente. Exato, né? E daí você pega esse processinho simples, que é coloca em tudo, e eu pegar só aquilo que é fora do padrão e definir um segundo processo e também conseguir copiar esse segundo processo para todos os itens, como se fosse só o processo de direcionamento, é um negócio muito legal. Porque, mais uma vez, né, a gente meio que conseguia fazer a maior parte dessas coisas anteriormente, né, dessas aplicações como um todo. Muito manual, muito cliquezinho, né, agora a gente tem essa possibilidade de externar isso para as outras listas. Né? Perfeito, e agora a gente consegue fazer todas essas soluções. E para não deixar escapar, a gente falou uma coisa que foi engraçado, né? Porque a gente tá aqui com o Vinícius, né? E o Vinícius, o sobrenome dele é Bendinot. É Bedinot. Bedinot. E essa ferramenta ali de entalhe de dobra. De entalhe de dobra, ela chama Bendinot. E daí, várias vezes a gente ainda ensaiando as coisas em inglês, né? A gente falava, não, Bendinot virou Bendinot, né? Por isso que a gente fez questão de colocar essa... Ficou pra quem, essa né? novidade pra ele, né? Sem falar, obviamente, ali, voltando, né? Pra abas e ranhuras, né? Esse é um recurso fantástico, né? Desde a versão 2018, quando ele foi lançado, e de tempos em tempos ele recebe atualização e dessa vez ele tá mais parecido até do que o mesmo padrão linear, né? Bem. Então ele tá muito, muito interessante nessa versão. Aproveitando que a gente está falando do SolidWorks, agora a gente não pode deixar de falar do ambiente de montagem, né? E nesse ambiente é muito significativo quando a gente fala a respeito do desempenho, né? Então, uma das primeiras novidades que a gente tem é justamente a parte da avaliação de desempenho, que agora traz informações adicionais, como o tempo de abertura total da montagem e também a quantidade total de triângulos gráficos, para que a gente possa adotar a melhor estratégia de otimização de montagem, como, por exemplo, abrir aqueles itens que são mais carregados, né, visualmente, como parafusos, né, com várias arestas, e a gente possa adotar a medida necessária, né, para reduzir esse impacto. E outra técnica, né, que é bastante utilizada e que a gente voltou a ter destaque nela nessa versão 2025 é a questão do SpeedPack, onde nós podemos inserir agora instâncias do SpeedPack dentro da nossa montagem, né, subconjuntos que já tenham o SpeedPack carregado para facilitar a inserção dentro da nossa montagem, né? Então a gente pode abrir aqui, por exemplo, um módulo de SpeedPack, né, uma configuração SpeedPack, ela pode ser adicionada dentro do nível principal, sem afetar os subníveis, né? E a gente tem também uma outra novidade, que é com relação à parte visual, né, daquilo que a gente pode selecionar com esse círculo, né? A gente consegue agora, nas opções do SolidWorks, controlar essa opacidade, né? Então tem uma opção nova, onde a gente escolhe ali de 10 a 100% a opacidade do que eu não consigo selecionar do SpeedPack, né? Então consigo controlar para ter uma referência visual mais consistente, né? Isso facilitar ali no dia a dia para quem precisar fazer algum tipo de modificação com um modelo super leve, bem descarregado, né? Bom, e aproveitando, né, a gente está falando muito de desempenho, temos um modo, né, obviamente, ali de revisão de grande projeto, que a gente já conhece, e que nesse momento recebeu também novas melhorias, né, com ferramentas adicionais, né? Então, a partir do momento que a gente tem o nosso conjunto aberto dentro do SolidWorks, agora a gente consegue também trabalhar com as trilhas de seleção,
né? Então isso facilita bastante encontrar os itens para que a gente possa fazer alguma determinada ação. Então, nesse caso, a gente tem também uma nova ferramenta aqui dentro disponível, que é a janela de visualização, onde nós conseguimos fazer ali a visualização detalhada de um determinado componente ou de um subconjunto para facilitar algum tipo de tratativa. Como, por exemplo, também agora a gente tem nesse modo de trabalho a detecção de interferência, que foi adicionada aqui também. Então a gente pode fazer ali o cálculo e verificar que existe uma interferência entre determinados itens, e como a gente está dentro desse modo de detalhamento, a gente já pode fazer a abertura do item aqui para fazer a sua correção. Então, basta que a gente, com um simples botão direito ali, né, a gente consegue abrir um modelo já com todas as suas features, né, com todos os recursos, para fazer aí a sua edição necessária, nesse caso apenas alterando ali uma determinada dimensão para corrigir essa interferência que existia, né? E com isso, a gente tem, né, também de modo bem facilitado esse carregamento dos itens, não apenas carregando eles em modo de em modo de revisão, né, que é o que a gente já tinha da versão anterior, como também fazendo a sua abertura ali no modo resolvido ou até mesmo em peso leve, né? E com isso a gente já pode aproveitar em cima desse subconjunto para apresentar a próxima novidade, que é com relação aos estados de exibição, onde é um recurso muito conhecido, né, já por todos, onde agora a gente tem a capacidade de fazer o seu controle por meio de tabelas. Então a gente tem ali um determinado controle, né, onde a gente tem acesso a essa tabela e consegue controlar o que vai estar oculto ou não, ou até mesmo controlar os estados de exibição dos itens que estão inseridos nessa montagem. Então facilita bastante a edição ali da criação, né, desses estados de exibição, facilitando o modo de trabalho. E uma vez que a gente tem alguns itens abertos, é possível a gente criar agora criar um combo, né, um grupo ali de componentes para uma abertura. Então na janela de boas-vindas a gente tem acesso a esse conjunto, né, de documentos, que ao clicar sobre ele, ele vai fazer a abertura de todos de uma vez só. Então, pausou o horário de trabalho ali para continuar no próximo dia, a gente tem acesso a abrir todos os itens que a gente estava trabalhando, uma vez que a gente construiu esse grupo de componentes, né? E a partir desse momento, dando início aqui à próxima novidade, né? Ainda sobre detecção de interferências, é que basicamente essa opção, né, já muito conhecida, né, a gente consegue agora fazer controles também de superfícies. Então, por diversas vezes, a gente trabalha com modelos que podem ser carregados, né, ali como representação, né, e agora a gente tem essa opção de incluir também os corpos de superfície para essa detecção de interferência, né? E uma vez que a gente encontra, né, de fato ali esse problema, né, ele é detectado, a gente pode fazer a sua tratativa normalmente como se fosse um corpo sólido, ou até mesmo entre dois corpos, né, o corpo de superfície e o corpo sólido, que ele vai identificar esse tipo de interferência, né? Então, basicamente, a gente pode fazer a sua tratativa, como no caso aqui, uma simples dimensão, para que a gente não tenha mais essa interferência ali que foi detectada anteriormente, né? Bom, então com isso a gente tem uma última novidade aqui falando desse bloco de montagens, que é justamente quando a gente fala de copiar posicionamentos, também um recurso já bem consolidado, e agora ele recebeu a capacidade de trabalhar ali com outros posicionamentos, né? Não somente os básicos, mas também agora os avançados, como por exemplo os posicionamentos de ranhuras, né, que são bem utilizados. Agora a gente pode incluir eles também, né, como nesse caso aqui com itens aí de fixação, para que a gente possa copiar todos os seus posicionamentos com poucos cliques, e com isso a gente tem um ambiente mais rápido, né, de trabalho, mais eficiente para que a gente possa desenvolver as nossas montagens, né? Então, como a gente pode ver, né, eu vejo que o ambiente de montagem está cada vez mais fluido, né? E as ferramentas permitem que a gente tenha mais capacidade de trabalho, principalmente nos modos ali de revisão, né, onde a gente tem menos carregamento do projeto. Isso permite que o trabalho ele seja cada vez mais fluido quando a gente fala de conjuntos maiores, né? De uma forma geral, quando a gente, particularmente, né, quando eu vejo esse universo de montagem, o que mais me chama atenção é que a gente sempre traz muita novidade relacionado a recursos que você bem mesmo pontuou, né, Salomão? São bem consolidados, né? Então, por exemplo, a ferramenta de você fazer a cópia com posicionamento.
a gente conhece já de longa data. Sim. Mas muitas vezes, e foi interessante porque a gente teve algumas relações assim, conversando com clientes, que às vezes o pessoal fala, nossa, mas eu não conheço tal posicionamento, tal ferramenta já. Porque a gente fala, ó, agora o copiar com posicionamento permite os posicionamentos complexos, né? Os avançados. Mas a pessoa nunca utilizou ele nem mesmo no processo padrão de coincidência, por exemplo, e concentricidade, que a gente usava bastante. Acaba ficando despercebida a ferramenta. Acaba ficando despercebida. Então, uma coisa que a gente fala, né? Como esse evento é bem dedicado à comunidade, ao time, as pessoas que realmente estão lá com a mão na massa no SolidWorks, busquem explorar esse tipo de solução. Ou então, chame o nosso time de suporte para eventualmente conversar sobre isso, né? Obviamente, né? A gente já falou, acho que isso em algum momento, né? O suporte não tá lá para ensinar, né? Mas fala, pô, eu vi num evento de novidades que tem tal ferramenta. Então, você pode contar, primeiro, com o treinamento que a gente sempre oferece, né, de novidades, porque a gente dá uma revisada sobre esses aspectos, né, essas funcionalidades de uma forma geral, mas também contar com o time da SK ao longo do ano para que vocês também absorvam essas ferramentas. Pô, eu não sei qual é que é exatamente desses modos diferentes de abertura, né? A gente quer discutir isso, a gente quer passar também essas informações. De novo, se a gente se estender, igual a gente falou lá dos X-Apps ou de qualquer outra coisa, fica gigante a conversa. Mas cada um deles merece um capítulo individual. E se é alguma solução que você, enquanto usuário, não conheça, né, busca a gente um momento para trocar uma ideia sobre isso. Porque com certeza, cara, tem muita coisa aqui que é boa evolução, mas o pessoal precisa utilizar também para conhecer a própria ferramenta, né? Apenas acrescentando mais um ponto, e bem focado na comunidade mesmo. Em alguns casos, a gente sabe que tem uma grande parcela de usuários que trabalham com modelos importados. Então, nesses casos, em alguns momentos, né, a gente vai ter corpos sólidos e corpos de superfície. Então, essa novidade que o Solomon pontuou ali, para poder fazer essa análise de interferência entre esses dois tipos de corpos, né, veio para somar bastante. Por mais que seja algo representativo visualmente, né, é algo que precisa estar ali inserido dentro da montagem. Sim. E, na maioria dos casos, a gente traz como superfície para reduzir essas questões de desempenho. Exato. Bom, maravilha, né? Já falamos de peças, já falamos de montagem, então vamos falar um pouco de detalhamento técnico, né? Todo mundo aqui já deve conhecer o comando de recarregar no SolidWorks, que já existe ali para o ambiente 3D. Era algo que fazia falta, querendo ou não, mas agora não faz mais. A gente tem essa novidade aí para o ambiente de detalhamento, então quando é necessário fazer um reload, né, fazer um recarregar ali, pegar o último arquivo salvo, agora é possível. No ambiente de detalhamento, essa nova função que a gente já conhecia também foi implementada, né? E em paralelo com isso, tem uma novidade bem interessante relacionada à lista de material, né? O que acontece? A gente conhece a lista de material trazendo ali normalmente quantidade de componente, por exemplo, mas agora a gente tem a possibilidade de meio que transformar ela e trazer alguns dados da lista de corte. A nova função, ela consegue copiar propriedades da lista de corte e trazer esses valores para a coluna de quantidade da lista de boom. Então, em algumas montagens mais simples, né, em conjuntos menores, a gente consegue mesclar essas duas listas e trazer em uma só. Como vocês podem ver aí na tela, é o valor realmente que foi escolhido na lista de corte do ambiente 3D, então a gente pode escolher uma propriedade, nesse caso o comprimento, e ele pode ser levado para a coluna de quantidade da lista de material dentro do detalhamento técnico. Aproveitando o momento e falando, né, claro, de detalhamento, a gente sempre tenta ressaltar a importância de normativas, né? Esse ano não foi diferente, houve uma modificação e uma atualização em relação à ISO 21920. Agora essa norma ela foi implementada nas representações do SolidWorks para acabamento de superfície. Então o funcionamento ainda é o mesmo na parte de acabamento de superfície, mas isso foi atualizado em relação com a ISO. Além disso, nessas novidades, também temos uma relacionada ao Draft Site, então ainda não é momento de falar de Draft, né, mas faz todo sentido com o CAD 2D. É possível exportar um DWG agora do detalhamento e transformar as vistas em blocos. É uma opçãozinha que você marca nas opções do SolidWorks mesmo, e todas as entidades, as linhas que antes eram avulsas, né, exportadas de uma forma avulsa, agora elas podem ser transformadas em bloco. Então, abriu no Draft Site, a gente já vai ter um bloco disso sendo representado, e isso facilita muito, né, a maleabilidade, a utilização no CAD 2D. Né? Toda a seleção vai ser feita de uma vez só, não precisa ficar usando caixa de seleção, algo nesse sentido.
dentro desse universo de draft, mas não, né? Mais da parte de 2D, na verdade. A parte de exportação de dados de uma lista de corte para a lista de materiais, eu acho que é uma coisa bacana. Pode ter impacto. A gente sabe que a quantidade de clientes nossos que são de indústria de, por exemplo, implemento rodoviário, ou então implemento agrícola. Bem forte o nicho, né? A soldagem é usado pra caramba, não tem como discutir isso, né? Então, ter mais uma flexibilidade de como a gente consegue pegar algumas coisas de um lugar e jogar pro outro de forma nativa, né? Sem ficar fazendo exportações ou criando outros tipos de lista e tal. É uma coisa bem legal, bem proveitosa. São detalhes que vão agregando, né? E a gente tem mais performance no software ali, enfim. A gente consegue, com poucos cliques, ter uma informação na mão, né, mais pontuada. Até aproveitando o gancho, que a gente começou a falar de draft site, né, tiveram várias novidades esse ano. Eu separei algumas em específico, até anotei aqui, mas o que é bem interessante, né, agora no draft site é possível importar step. Todo mundo já conhece a extensão, né? Ela é bem famosa mundialmente, com uma extensão neutra. Agora é possível importar o step para dentro do draft site, né, fazer isso ali de uma forma nativa e ter esse 3D naquele ambiente. Fora isso, muito interessante, nós sabemos que dentro do draft site, o trabalho com um bloco, ele é bem persistente, né? Então a gente está sempre trabalhando com blocos complexos, e em alguns casos até blocos dentro de blocos, né? Agora a gente tem um explorador de blocos que justamente facilita nessa parte de visualização, ou talvez em uma parte de isolar, ou até em um filtro, para entender como é que tá essa estrutura de blocos, né? Aparece ali uma árvore, como se fosse uma árvore do SolidWorks mesmo, ali na esquerda, com um arquivo. Sem contar também um recurso que muitos usuários comentam, né? Já tá aí na comunidade há um bom tempo falando sobre isso, que é o planificar, que é o flatten, que vai pegar ali alguma visualização que tem todos os eixos Z que não estão em zero e trazer isso para zero. Então vai literalmente achatar ali como é que tá esse arquivo e trazer isso apenas em um eixo. Isso foi bastante pedido pela comunidade, bastante gente comenta isso e agora também está disponível no draft site. É uma coisa que às vezes foge aos olhos de quem é do universo 3D, só 3D, exato. né? Por que eu vou fazer como se fosse a estrutura de um detalhamento 2D, mas em camadas diferentes, né? Tem uma série de motivos pelos quais isso acontece. O fato principal é que você tinha que fazer processos manuais, né? E agora também dentro do draft site é um processo dinâmico e único, né? Exatamente. Essa maleabilidade, essa interdisciplinariedade, para quem trabalha com 2D, faz todo sentido, né? Agrega muito. Sem falar que essa ferramenta 2D, ela é muito importante ainda, né? Por mais que hoje, óbvio, a gente já trabalha com SolidWorks projetando ali com 3D há muito tempo, né? Mas quem não gosta de abrir ali um ambiente 2D para poder desenhar rapidinho, então tem algumas agilidades que a gente tem mais fácil ali no ambiente do draft site do que a gente fazer isso dentro do próprio SolidWorks. Então justifica muito ter bastante novidades nesse sentido a nível de detalhamento. Né? Posicionando o próprio produto, né? O draft site ele é a resposta para esse CAD 2D do universo da SO de forma geral, não só SolidWorks, né? Da SO geral, né? Que a gente teve até casos bem interessantes esse ano de migração de outros CADs 2D vários casos famosos, né, pro draft site. E daí às vezes o pessoal pergunta, né, de novo, né, ele gera uma concorrência? Ele não gera uma concorrência, mas ele é um CAD que, primeiro, ele tem licença de locação também, mas ele pode ser perpétuo, que é uma coisa importante. O padrão dele já é funcionar em rede, então se tiver, 5 pessoas que eventualmente precisam, você pode comprar só um pacote básico ali que vem com 2 licenças, isso já consegue flutuar. Ele trabalha com Lisp, ele tem a versão trial para testar. Então, é verdade, cara, a trial, bem lembrado. Então, assim, se você usa uma outra ferramenta CAD 2D e eventualmente quer saber se o draft site pode resolver, na maioria dos casos a resposta é sim, né? Porque ele vai fazer 99% do que precisa, salvo alguma condição muito específica que raramente a gente encontra. Então, é uma ferramenta que é robusta, ela tem um preço super atrativo, ela é perpétua, então vale a pena colocar energia também, eventualmente conhecer o draft site. Bom, saindo então um pouquinho, né, do nosso ambiente CAD ali, onde a gente tem nossas ferramentas, a gente tem também a parte da colaboração, onde a gente havia comentado no início, né, que é muito importante a gente ter a colaboração entre os nossos setores, né? Então, quem não quer controlar um arquivo, né, quem não quer fazer a revisão desse arquivo, né? Por isso que a gente entra no conceito do PLM, né, que seria o nosso conceito do ciclo de vida do produto.
Exato. E é bem comum a gente ouvir falar, nossa, mas qual que é a diferença, né? Eu tô controlando o arquivo, tô controlando o produto, o que é cada um desses? Quando a gente pensa em produto, a gente olha no que tá saindo na expedição, né? No que saiu, que foi produzido. E a possibilidade, né? A maleabilidade do engenheiro controlar isso enquanto desenvolve é algo que abre horizontes, né? Eu acho que é importante quando a gente fala de PLM, né, a gente ter esse conceito firmado, né? Quando a gente olha para o arquivo não define o nosso produto, né? Ele é apenas uma representação visual, né, e muitas vezes até básica do que a gente tem no nosso produto. Mas quando a gente fala do PLM, a gente pode olhar desde o início de como foi a ideia da concepção desse produto, o desenvolvimento de fato e também outras disciplinas fora a engenharia, né, dentro de uma manufatura também, por exemplo. Existem muitos conceitos que estão por trás de uma solução PLM que não obrigatoriamente têm que ser introduzidas ou trabalhadas num cliente, né, numa empresa, quando ela começa a adotar a plataforma 3D Experience, né? Mas, por exemplo, a gente pode começar a brincar ali de sopa de letrinha, né? Falar de RFLP, por exemplo. Pô, vamos falar de desenvolvimento de produtos com o conceito de RFLP. É legal? É legal. É para todo mundo? Talvez não. E não precisa ter isso para falar de PLM, propriamente dito. Parece que a gente volta algumas coisas no passado, igual quando a gente falava de indústria 4.0. Nossa, eu quero falar de indústria 4.0, eu quero ser uma indústria 4.0, né? Eu preciso disso. Você não precisa de todas as coisas que caracterizam uma indústria 4.0 para eventualmente falar que você está entrando nesse caminho, né? Você não precisa obrigatoriamente de uma solução de realidade virtual para estar fazendo isso. Não precisa obrigatoriamente ter robotização automatizada para falar que a sua empresa gere ou trabalhe em um conceito 4.0. PLM é a mesma coisa. A porta de entrada é justamente essa parte de gestão, não só de documentos, né? Mas do produto. A nossa gestão da informação, né? A gestão da informação, mas depois você tem essas escalabilidades. Quer trabalhar com o conceito, né? Pegando de exemplo de novo o RFLP, legal. Tem gente que vai parar e falar, nossa, eu nem sei o que é RFLP, Nicolas, né? Vocês não estão falando e nem estão explicando. E a gente nem se propõe a explicar aqui agora num período curto. Mas é imaginar um processo de criação onde a parte física do seu produto é a última coisa. Você pensa em todas as etapas de desenvolvimento e o que sai fisicamente não depende de inspiração, né? Desenvolver um produto não é, eu sentei no meu computador, vamos ver como que eu vou começar a projetar agora. Sempre que um projeto físico nasce, já veio informação, orientação de outro lugar. Requisito, né? Requisitos, especificações, requisições. Só que isso normalmente não é um processo documentado. Quando a gente começa a olhar... demanda nunca nasce só na engenharia, né? Nunca nasce na engenharia. A não ser que você trabalhe muito autonomamente num produto, mas mesmo assim o produto teve alguma pesquisa de mercado, alguma coisa fez aquele cara nascer, né? E daí que a gente fala realmente o ciclo da vida dele, desde o nascimento dele até eventualmente você chegar na morte, né, do produto. Mas é um instanciamento, uma forma de pensar totalmente diferente do que a gente normalmente está acostumado. Mas na verdade as etapas estão lá. Mas o ponto principal aqui é que justamente você não precisa ter tudo do conceito PLM para começar a trabalhar com uma ferramenta de PLM. Exato. No próprio desenvolvimento ali mesmo na engenharia, a gente já consegue falar de PLM, né? Por exemplo, com controle de revisões ou com um visualizador na web, uma lista na web, uma estrutura de produto. Isso, querendo ou não, saindo da engenharia, de quem consome um CAD, né? E outros setores que precisariam desse entregável também podem consumir, sem ter um CAD, né? Apenas com o acesso à plataforma. Isso é um detalhe importante. Hoje, muitas vezes, essas coisas elas acontecem nas empresas, só que de formas eletrônicas, né? Então, você tendo a saída de arquivos ali do SolidWorks, ou até mesmo retrabalhos em cima desses arquivos, sendo que com a plataforma 3D Experience, a gente tem tudo isso de forma digital disponível a partir do SolidWorks. E até mesmo, né, a gente compartilhando o link com o nosso cliente para validar um produto, né? Onde ele pode também fazer uma interação, uma anotação ali, onde a gente receba toda essa fonte de informação. Né? Muito bem pontuado, porque é uma orientação basal que a gente aplica, né? Todo cliente novo do SolidWorks, ele tem acesso à 3D Experience. E pode ser que ele fale, mas eu não acho que eu vou trabalhar com arquivo subindo ele em nuvem, né? Mas todo mundo precisa se comunicar, né? E às vezes comunicar um arquivo é igual a gente viu até no evento ali, no comecinho do evento no passado, a gente mostrou isso, né? Sim. Tinha aquela ferramenta bem funcional que é o Share Markup. Você não precisa estar fazendo a gestão do seu produto lá na plataforma, mas você tem uma ferramenta que você consegue subir ele, fazer o compartilhamento, e nesse compartilhamento, qualquer pessoa que você fornecer o link, fazer anotação, trocar uma ideia, evoluir o seu produto
baseada numa ferramenta em nuvem. E, cara, isso é muito legal. Porque quantas vezes o pessoal não fala, nossa, é difícil de eu mostrar pro meu cliente como tá ficando o produto, qual que tá sendo a evolução dele. Porque se você mandar um step é um negócio pesado, às vezes o cara não tem um SolidWorks pra abrir. Não tem um visualizador, né, que não consegue tem... consumir isso. Exato. Você ter uma disponibilidade de um arquivo em link que consegue fazer isso... Leve. E leve, na hora, e de novo, qualquer dispositivo, essas brincadeiras todas, né, que a gente sempre repete bastante, mas é porque é a realidade, cara, é um negócio muito fora da curva e muito positivo, que a gente consegue, de novo, começar a introduzir as soluções de PLM, uma vez que o cliente esteja disposto a começar a trilhar essa jornada, né. É uma jornada, obviamente, né, não começa só porque eu quero, vou colocar e vai ser tudo simples. Tem muito conceito que tem que ser estruturado, tem que ser aplicado, mas uma vez... Não é plug and play, né? Não é um plug and play, né? Mas, mais uma vez, é TSK como parceiro pra gente conseguir evoluir esses processos dentro de cada um dos clientes. Bom, aproveitando que a gente acabou de falar de colaboração, não só de nuvem vive o homem, né? Então agora a gente vai falar a respeito do PDM, também uma ferramenta de gestão e colaboração local, né? Então esse ano também veio recheada de novidades, né? Até mesmo dentro do próprio ambiente do SolidWorks, ali para o usuário CAD Editor, né? A gente tem agora acesso a trabalhar ali com uma nova guia dentro da interface do SolidWorks, a guia do PDM mesmo, né? Então, onde a gente tem todas as ferramentas disponíveis, e não somente nesse ambiente com uma guia, mas também ali para a barra de tarefas, onde a gente pode colocar os ícones ali na melhor disposição possível, né? Todos os ícones que a gente já conhece, que agora foram redesenhados e também organizados de forma inteligente, né? E com isso, a ferramenta Obter, né, agora para obter revisões ou versões anteriores, traz mais informações, inclusive é possível fazer o checkout do item ao obter uma versão anterior dele. É algo muito importante que anteriormente a gente teria que fazer vários passos ali para conseguir obter de fato e fazer o checkout daquela antiga versão, né, para fazer algum tipo de tratativa. E com isso, né, agora uma vez que a gente tem acesso aqui ao PDM, né, a gente consegue, por exemplo, observar que todos os subconjuntos, né, têm ali as suas ordens, né, e a gente consegue fazer pesquisas dele em uma nova aba, né, algo que anteriormente a gente só tinha na vista local ali fazendo pesquisas, agora a gente consegue ter acesso ali também, né, por meio da interface do SolidWorks. E falando a respeito de lista, né, ali de materiais, uma outra novidade que inclusive é uma promessa aí, né, que tá a fins de ser realmente fixada no SP0, né, é justamente trazer a mesma ordem que eu tenho ali de construção dentro da montagem na lista de materiais na vista local, né? E é justamente isso muito importante também, né, a gente fazer esses testes antes de lançar a versão oficial para que a gente possa detectar esses pequenos problemas ali e, de fato, acionar o fornecedor ali para que essas novidades elas venham e possam ajudar a gente a entender, né, de fato, ali no caso da lista de materiais, essa informação fica mais fácil para quem está fora a nível do SolidWorks. Né? Para se fazer claro, né, essa novidade ela foi prometida, a gente viu ela funcionando em versões, eu acho que alpha, se não me engano, né, ou em versões beta, mas daí agora nessa versão que a gente tem, né, agora, que chama pré-release, é pré-lançamento, né? Que e é o primeiro ainda, né? Pré-release 1, né? É, pré-release 1. Às vezes sai um pré-release 2, depois acaba saindo o Service Pack 0, que é a versão efetiva do SolidWorks na versão 2025. A SolidWorks falou, vai funcionar, confia. Né? Da nossa missão enquanto fornecedor, né, pro Brasil inteiro, é basicamente a gente brigar junto com os clientes, foi falado que isso vai funcionar, né? Queremos funcionando. E daí a gente vai lá encher a cabeça do pessoal da SolidWorks quando isso acontecer. Sim, isso é importante porque muitas vezes os clientes levam como base a ordem que foi criada, né? De fato, a montagem, que isso pode impactar, inclusive, até mesmo em processo de fabricação. Então, acho que isso é muito importante realmente que seja efetivado aí, né? Então, seguindo com as novidades aí dentro do própria interface ainda do SolidWorks, né, a gente vai perceber que mesmo agora trabalhando com os nossos itens ali em peso leve, né? Anteriormente a gente tinha algumas limitações, né, em trabalhar com esses modos de trabalho descarregado, até mesmo o resolvido otimizado, né, que travava a gente em um determinado ponto dentro do PDM. E agora a gente percebe que esse trabalho ele fica muito mais fluido. Então eu posso fazer aqui nessa montagem, né, ainda fazendo o complemento dela, inserindo ali as suas tampas e fazendo o check-in, né, por exemplo, e aí fazer ações comuns, como por exemplo transicionar dentro do fluxo, né? Então finalizamos o projeto e agora queremos fazer ali uma
aprovação, solicitar uma aprovação. Então, isso agora a gente consegue fazer mesmo que a montagem ela esteja ali em peso leve ou resolvido otimizado. Então, isso já ajuda bastante nesse trabalho ali otimizado dentro do SolidWorks, né? E até mesmo aqui na vista, dentro do suplemento, né, a gente tem a capacidade de customizações. De forma bem simples, a gente pode customizar ali ferramentas que a gente tem no dia a dia, de forma a ganhar muito em velocidade ali com as nossas ferramentas, né? E agora olhando para dentro da vista local, né, a gente tem acesso a uma coluna nova ali com uma variável, né, de o último tempo de abertura, né? Então isso facilita bastante a gente identificar eventuais problemas ali de desempenho. E também na pesquisa, né, agora a gente consegue ordenar a nossa vista na lateral. Antes era somente na parte inferior, agora tem também na lateral. Quando a gente faz uma busca, a gente pode inserir ali na lateral, onde tem mais espaço, né? Geralmente com os monitores mais wide que a gente tem, então fica mais fácil a gente observar essa informação, né? E com isso, a gente tem acesso também ali, ainda nessa vista local, né, a mais dados referente à versão, né? Então tem uma revisão, uma variável da revisão, onde ele traz ali também o comentário, a revisão mais recente, e também a gente tem acesso à ferramenta de obter a revisão, não somente a versão, mas a revisão pode ser interessante em determinados casos, a gente já obter uma determinada revisão do nosso projeto, né? E com isso ter acesso ali à sua visualização, mesmo que uma revisão mais recente aí, né? Fazer essa busca direta, né? E não somente isso, né? Ali também, dentro da própria lista de materiais que a gente já citou, né, existe uma novidade também que é referente a uma opção nova, chamada planificado ou achatado, né, onde ele traz exatamente todos os itens referenciados na montagem com as suas respectivas quantidades. Não somente se eu tenho 2 subconjuntos ali, ele vai trazer um só subconjunto e a quantidade de peças ele traz única, não? Ele multiplica isso trazendo a quantidade correta. Então isso facilita bastante também a informação para quem tem acesso aí apenas a nível da vista local, né, como visualizador do PDM geralmente. E com isso também, na lista de materiais, agora a gente pode exportar uma lista boom, né, ali com o Excel trazendo a miniatura desses itens, né, então isso facilita bastante também essa informação. E olhando para dentro da administração, né, a gente consegue customizar essas opções pré-definidas para os usuários de qual vai ser a forma da lista de materiais que ele vai trazer. Então, ele já traz de forma ordenada, facilitando o acesso à informação sem precisar configurar nada, né? E um outro detalhe importante para a gente finalizar é justamente os logs que são capturados ali, né? São rastreados login, logout, para que isso possa ser fornecido ali para você saber o MAC address, da onde isso foi acessado, né? Então tem mais informações a nível também da administração que pode ser capturada quando os usuários estão trabalhando, né? Então, mais uma vez, o PDM traz também muitas novidades, né? A gente vê que são novidades pontuais, mas que pode auxiliar no dia a dia do trabalho de todo mundo aí que colabora e também gere seus projetos por meio dessa ferramenta local, uma ferramenta sempre muito poderosa, né? A lista de materiais planificada acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, né? Porque é quase como você pegasse a montagem principal e dissolvesse tudo ali para você ter as quantificações, né? É uma coisa bem funcional. De novo, a gente falou ali da questão de você ter previsibilidade quantidades de informações, igual a lista lá dos componentes de soldagem, né? Você tem informação em algum lugar, mas torná-la mais visível é importante para essas questões de gestão, né? E ter isso agora assim no PDM, eu acho que de tudo no geral, né? Das coisas que eu me vejo utilizando numa dinâmica do cotidiano, eu acho que isso, né? Fora a questão de interface, né? Que se muda, sempre vai melhorando. Exato, né? são melhorias bem pontuais, né? Que o Salomão comentou, mas é algo bem no micro, né? Que querendo ou não, só o usuário conseguir enxergar, e isso é algo bem ali, por exemplo, na parte do login logout, ou na própria parte da lista, ou, por exemplo, no peso, no tempo de abertura, né? Do arquivo relacionado ao desempenho. Então é algo bem no micro e bem dedicado mesmo a quem precisa. O Vinícius comentou, né, que a gente vai começar a falar um pouco fora do âmbito SolidWorks e mais focado nas ferramentas complementares, tá? E esse ano a gente teve várias novidades relacionadas ao SolidWorks Electrical, né? Inclusive, uma das novidades bem interessantes é relacionada à criação de bibliotecas. Agora, com a importação de arquivos Excel, é possível criar uma referência de item comercial, então referente à biblioteca em grande escala, porque você vai importar isso via Excel, né? E além disso, além de colocar aquelas informações do datasheet, né, que são as propriedades, querendo ou não, ali do arquivo, a gente também pode alimentar isso em informações dos terminais de conexão, né? Isso é bem interessante para quem trabalha nesse âmbito e é o library, né, que cuida da biblioteca ali no âmbito de elétrica.
Lembrando que essa novidade também se estende para cabos, né? Então não é apenas para arquivos, também se estende ali para cabos multivias, essa importação. Algo bem interessante que o pessoal sempre comenta é relacionado à régua de Bornes. Então, a representação agora de entrada e saída desses fios na conexão do Borne, ela foi modificada, né? Além da representação vertical e horizontal dos símbolos que são anteriores ao Borne, também é possível escolher se a simbologia vai ser ou não unifilar. Dentro da parte de Electrical 2D, nós temos uma nova aba ali no detalhamento que permite a edição de um desenho que veio do SolidWorks CAD. Então é um detalhamento técnico que veio e pode ser editado agora no Electrical 2D. Consigo inserir lista, editar balão, né, inserir cotas, a gente dá para editar isso agora. E além disso, no detalhamento teve uma novidade um pouco mais simples, que é justamente quanto à marca de desenho. Né? A gente chama essa marca de desenho única por projeto, livro e pasta, né? Isso foi editado e agora dá para a gente numerar elas automaticamente com base na primeira marca de desenho. Além disso, inclusive essa foi a atualização que eu mais gostei, está relacionada à edição dos arquivos, né? A atualização desses dados no Electrical 3D. Agora eu não preciso mais voltar para o Electrical 2D para fazer uma modificação ali de uma propriedade, de algo de referência de cabo, algo em específico, eu consigo fazer isso no Electrical 3D, né? Essas novidades, elas trazem ali pontos muito interessantes para nós, que antes precisávamos ficar trocando os ambientes, né, tanto na parte do detalhamento, que agora eu consigo fazer vamos chamar ali pequenos ajustes de um detalhamento que veio do CAD, como também na própria parte de propriedades, com importação de biblioteca ou justamente com a edição para dentro do CAD 3D. Acho que isso melhora muito a experiência da comunidade como um todo, né? Então, essa colaboração de elétrica e mecânica que sempre precisa existir, né? Não existe um equipamento que é totalmente mecânico nos dias de hoje, dificilmente, e certamente totalmente elétrico também não, né? Então, ter cada vez mais esses dois mundos próximos, né, facilita bastante ali o dia a dia. Sem falar de uma pontualidade ali que eu não comentei na novidade anterior, mas o Electrical passa a ser suplantado agora, né, ele passa a ser homologado junto ao PDM, né, então ele tem um suplemento ali do PDM disponível dentro da interface, né, então pode facilitar também a colaboração ali a nível de gestão de documentação, né. Perfeito, a gente também foi difícil fazer uma filtragem, né, porque a gente também pega nas proporcionalidades, né? A quantidade de comunidade do universo SolidWorks, que também usa o Electrical, né? É uma ferramenta que ela tá bem localizada dentro dos nossos clientes, né? Mas é uma porcentagem que está crescendo, né? E daí a gente acaba tendo que escolher um pouco se a gente vai puxar mais o evento de uma forma geral, né? O tempo para as coisas do universo mais CAD, mais o universo ECAD. A gente ainda vai falar um pouquinho de ECAD aqui agora. Vamos falar daqui a pouquinho. Só spoilers. Todos os spoilerzinhos, né? Mas teve muita coisa de elétrico. Sim. Mas tem muita coisa. Se a gente quisesse, a gente tinha, por exemplo, acho que a gente contabilizou, ia ficar uns 20 minutos falando só de novidade de elétrico. Então, mais uma vez, se é um produto que vocês sentem que tem aderência, seja para projeto esquemático ou para integração única, que na verdade tem, né? O Electrical 2D e 3D. Mais uma vez, chamem a SK, conversem conosco para discutir essa ferramenta e apresentar para vocês, né? Porque além de ter muita novidade, também é uma ferramenta que tem muita funcionalidade. E daí também é raros os casos que o pessoal olha e fala, ele não vai atender por motivo X. É difícil achar esse X, né? A não ser que seja muito um vínculo com alguma ferramenta, e mesmo assim tem bons históricos de migração, né? Bons históricos de migração. Então, vale a pena conversar também sobre a ferramenta. Mas, de novo, né? A gente não parou aqui sobre o universo de ECAD. É isso aí, né? Não é só elétrico, a gente também quer falar um pouquinho de eletrônica. A gente sabe que pro SolidWorks CAD, pensando no SolidWorks elétrico, ele é a solução máxima para isso, né? No elétrico, tanto esquemático quanto 3D, mas eletrônica é algo que está crescendo muito, é um nicho muito forte, e nós sabemos que quando se fala de eletrônica, pensando na SK, a gente já pensa primeiro em Altium Designer, né? É o que vem ali em mente. Inclusive, até um abraço pro pessoal de Santa Rita do Sapucaí, né? Um pessoal ali que usa bastante esse nicho de eletrônica e vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito. E, bom, a gente já conhece o CircuitWorks, né? Foi o spoiler ali do comecinho. Agora o CircuitWorks está disponível a partir da versão standard do SolidWorks. Antes era disponível apenas na Professional ou Premium, e agora, a partir da Standard, nós temos ele disponibilizado. Todo mundo tem.
Ou seja, todo mundo tem. Todo mundo tem. Não, inclusive, junto com ele, já pensamos em uma primeira novidade, que é justamente sobre uma extensão, que possivelmente vocês já conhecem, que é a IDF, e agora houve uma atualização para a IDX, né? Essa nova extensão reconhecida pelo CircuitWorks, ela traz ali muito mais valor para a camada de cobre, por exemplo, na sua placa. Então eu consigo importar isso para dentro do CircuitWorks, criar uma montagem para o SolidWorks, trazendo toda a layer de cobre, né, a Cooper Layer com as trilhas, com o cobre em geral, inclusive também as vias, né, eu conseguia antes levar a parte das vias true, né, as vias passantes, mas agora temos as cegas e também as enterradas, né, as buried vias que a gente fala, que justamente são aquelas que se iniciam e finalizam em camadas internas da placa, né. Tudo isso enriquece, querendo ou não, essa exportação que veio do ECAD para o CAD, tá? E aonde é que eu quero chegar com essa informação, né? Tem uma tabelinha que vocês estão vendo aí agora, que é um comparativo, né, dessas diferenças das duas extensões. Eu também quero colocar um comparativo do 3D com o IDX e do 3D com o IDF, que foi gerado dentro do SolidWorks. A gente vai passar aí também. Vocês podem ver que um tem toda a parte de cobre e o outro não tem. A gente sabe que a gente estava até discutindo esses pontos, porque o Altium Designer ele tem ferramentas que conversam maravilhosamente bem com o SolidWorks CAD, né? Ele tem como se fosse uma ferramenta de integração, para que você já mexa no Altium Designer e isso já seja passível de ser aberto no SolidWorks, sem você ter que ficar buscando extensões neutras, né? Mas a gente também sabe que tem uma parcela de clientes nossos que são verticalmente, né, exclusivamente desenvolvedores da parte de ECAD, ou seja, são clientes nossos da SKA, mas que estão só com o Altium Designer e eventualmente precisam exportar conteúdo para o pessoal que vai fazer um encapsulamento, alguma coisa do tipo. Então, a extensão IDX ela acaba sendo um standard novo, né, que agora é passível de todo mundo abrir, né? Antes o cara, putz, eu vou fazer um encapsulamento, mas eu nunca imaginei que seria necessário adquirir uma versão no SolidWorks Professional ou Premium, e daí ele não tinha essa solução do CircuitWorks, né? Agora, como extensão mais padrão de ECAD, todo mundo consegue se conversar e ter uma troca melhor, né? Expandir a capacidade do universo SolidWorks de uma forma geral para essas empresas que, às vezes, não têm as duas soluções in-house, né? De uma vez só. E, às vezes, até somente por isso, talvez não justificasse ter esse investimento, né? Mas agora, tendo isso expandido para todo mundo, já facilita, né? Fora a capacidade que isso dá de você observar todas as trilhas e você, às vezes, não precisar pedir um print da tela do seu fornecedor ali que traz o modelo em ECAD, né? Agora não, você já trabalha com ele nativo dentro do SolidWorks, trazendo todas as informações necessárias para você fazer o que for necessário aqui, né? São facilidades aí que ajudam no dia a dia, né? Tanto para a criação dessas placas, como integração com o nosso CAD, né? Nesse ano, a gente não poderia deixar de falar também das novidades do Visualize, né? Em 2025, ele também trouxe novidades bem significativas. A primeira delas, que a gente vai observar aqui, é até mesmo dentro da própria interface do SolidWorks, a gente configura isso, né? Muitas vezes, um passo ali que demora de entrada para o pessoal começar a trabalhar com o Visualize é que talvez as pessoas não estejam acostumadas a trabalhar com esse tipo de tratativa, né? Então, esse suporte à API, né, agora facilita a criação de uma automação do processo de renderização, onde você faz algumas configurações prévias, coloca isso dentro de uma macro e pode startar diretamente do SolidWorks, carregando até outras vistas, né, ali do nosso modelo, como por exemplo a vista explodida, para exportar isso diretamente, né? E agora, dentro da interface do próprio Visualize, né, a gente já conhece ali o motor gráfico, né, que é o render estelar, né, nas versões anteriores, ele só tinha apenas o modo de renderização precisa, né, na maioria das vezes precisa de um software, um hardware um pouco mais robusto para rodar ele bem fluido, e agora a gente tem o modo rápido sendo introduzido também para esse motor gráfico. Isso facilita bastante, porque mesmo no modo rápido a gente ainda tem uma grande precisão ali da nossa render, né, para ter acesso a prévias, para que a gente consiga visualizar bem antes de exportar uma imagem ou um projeto final, né? Então isso facilita bastante ali no dia a dia, né? E também ali o Visualize Boost, né, que é uma ferramenta que é um benefício que entra da versão Pro, né? Agora ele teve a sua interface redesenhada e está muito mais simples de fazer a configuração para descarregar a renderização, né? E até mesmo dentro, né, aqui do Visualize Pro, a gente já tinha ali a ferramenta de seletor de sombra no chão,
né, que é uma ferramenta muito interessante, mas em muitos casos, quando a gente mantém essa ferramenta ativa, né, ele marca muito o chão, né, de forma muito expressiva. Em alguns casos a gente não quer que ele exporte completamente esse chão. Então talvez uma primeira iniciativa seja a gente desabilitar essa ferramenta, né? Mas mesmo assim a gente perde muito, porque parece que o nosso modelo está flutuando. Então agora existe essa função desbotada, onde eu mantenho os aspectos de reflectividade do chão batendo no nosso objeto, mas ele não tem mais o chão. Então ele some o chão e mantém os aspectos visuais dele, né? Então isso facilita bastante e dá uma perspectiva mais realista ao nosso modelo, por mais que seja um detalhe, né? E com isso, né, a gente tem aqui as novidades, né, do Visualize, né, mantendo a ferramenta ainda mais intuitiva e rápida, né, principalmente com esse modo ali do Stellar, né, onde a gente tem essa capacidade de modo rápido, facilitando o acesso, principalmente para quem tem hardwares não tão potentes, mas que mesmo assim pode fazer o processo de renderização, né. E nesse ano a gente quis trazer, expressivamente quis trazer o Visualize, né? Porque a gente também lançou um treinamento no nosso formato EAD do Visualize. É um treinamento único, ele serve tanto para a versão Standard quanto para o Visualize Professional, porque tem muita coisa do Professional que, eu estou fazendo, por exemplo, uma animação, que é a característica do Visualize Professional, mas ainda dentro dessa lição, né, dessas lições específicas de animação, tem muita dica e procedimento que pode ser muito bem utilizado para as pessoas que só têm a versão Standard, né, configurações, ajustezinhos, então tem boas práticas ali dentro ainda. Então é um treinamento único e, de novo, uma ferramenta que um monte de cliente já tem, porque tem uma versão Professional, Premium ou agora Ultimate, né, do SolidWorks. Então as soluções estão lá, a gente já obviamente já fornecia esses treinamentos, mas agora a gente também tem ele no formato EAD, né, e outros que estão por vir aí, estão no forno. Ano passado a gente divulgou o de DriveWorks, né, que foi bem expressivo. DriveWorks Express, né? O DriveWorks Express, né, o DriveWorks, as versões Solo e Pro precisam de um processo de implantação, né, são ferramentas maiores, mas o primeiro passo no DriveWorks Express, fantástico, a gente teve feedback muito positivo dele, e esse ano também, agora a gente já teve o do Visualize. Que foi lançado. E dentro do treinamento ainda, tem muitas coisas que a gente não discutiu aqui, mas que são legais, né? Então, por exemplo, fazer a exportação de um arquivo na extensão GLB, né? Que é um formato padrão para as ferramentas de realidade virtual, de realidade virtual, Exato. Né? E virtual e aumentado também, né? Exatamente. Virtual e aumentado, depende da duas. solução. Então, você tem essas capacidades nativamente dentro do Visualize e são coisas que são exploradas dentro do treinamento, né? Aí, por exemplo, você está vendo a gente gravou previamente, né, esse modelo e ele está dentro do nosso escritório. A gente salvou o GLB, fez alguns processos, né, que daí depende muito de qual é a ferramenta que você vai estar utilizando, mas você consegue aproveitar esses modelos, né, com um nível de aparência muito legal para ter esse tipo de interação com o mundo real. Então, cara, o que dá para fazer com Visualize é quase o céu limite. Detalhe, né? Essa parte, por exemplo, de LB, você faz desde o Visualize Standard. Então, cara, tem muitas possibilidades de trabalho a partir dessa ferramenta. E eu acho que é bem impactante o valor agregado que essa ferramenta dá ao produto, né? Acho que é o principal fator justamente para que possa ter uma experiência imersiva em cima do produto e até mesmo de realidades aumentadas, né? Como essa que a gente pôde ver aí. E aproveitando que a gente está falando aqui dessas ferramentas que agregam o universo SolidWorks, a gente também vai falar do universo de simulação. Na versão 2025, né, como em todas as etapas aqui, a gente foi trabalhando esse modelo, né? Aqui eu tenho essa alça ergonômica, né? Que serve justamente para você colocar a mão ali e você vai trabalhar em cima desse modelo. Só que a gente sabe que muitas vezes eu estou fazendo uma simulação, eu não preciso de todos os itens. Na versão 2025 agora, eu consigo selecionar só os itens e tem a opção de excluir outros da análise. É mais fácil porque eu não tenho que ficar retirando os itens individualmente. Eu falo quais eu quero e os outros eles são automaticamente retirados, né? Então ele já dá uma bela limpada no meu produto. E uma vez que eu tenho essa limpeza, eu vou começar a adicionar alguns componentes, né? Como, por exemplo, as minhas conexões, né? Meus acessórios, os itens virtuais ali. Então, por exemplo, dentro desse modelo, eu tenho uma necessidade específica ali, que é trabalhar com uma mola, né? Essa alavanca, ela tá presa na máquina, né? Mas ela tem uma condição de flexibilidade. Então, agora, eu tenho aqui na versão 2025, né? Uma capacidade de inserir essa mola e eu consigo trabalhar com condições ortotrópicas nesse modelo.
modelo, né? E é possível definir um valor de rigidez únicos em cada uma das direções ortogonais, além da rigidez torsional e de flexão dessa mola. E falando ainda de outros tipos de conectores, né? Quando eu adiciono um pino nas versões anteriores, a 2025, quando eu tinha um número muito grande de elementos, só uma parte pequena, né, de componentes, né, ou de elementos ali, eles participavam das restrições desse acoplamento, né. Na versão 2025, as restrições de acoplamento, elas são distribuídas para o conector de pino e incluem todos os nós na superfície cilíndrica desse elemento, né, quando a gente tem justamente essa condição aqui, né, ó, de tipo de conexão distribuída. Então, a gente tem uma condição bem mais precisa dos parâmetros de contorno, uma vez que eu adiciono esse tipo de conector de pino no meu modelo. Isso faz com que, no final das contas, a gente siga aquele fluxo padrão, né? Eu tenho os componentes que eu preciso, eu adiciono os acessórios que vão ser coerentes com a realidade daquilo que eu quero simular, e daí agora, justamente, eu tenho mais capacidades de uma condição mais fidedigna, né, de inserir esses componentes na versão 2025. Mas não só do Simulation vale a pena a gente comentar. Também temos outras novidades relacionadas, por exemplo, ao SolidWorks Plastics, tá? SolidWorks Plastics temos duas condições bem simples, mas que vale a pena comentar, que uma delas é que a ferramenta que faz o processo de cálculo de rechupes, né, o solver que desenvolve isso, ele foi atualizado, tá? Então agora a forma de pré-visualização dos rechupes, ela tá mais coerente com as condições reais do modelo. E para casos de empenamento, quando a gente faz todas as etapas, né, do processo de injeção, a gente faz lá, né, o preenchimento, depois faz o cálculo de recalque e, por fim, o de empenamento, para ver tantas condições de refrigeração, né, como de distorção da peça final. Ele tem novas nomenclaturas tratando as questões de deformação. Então ele traz ali uma nomenclatura agora de deformação total, a deformação de encolhimento não uniforme, a deformação de resfriamento diferencial e a deformação de efeitos de orientação. Então são pequenas modificaçõezinhas ali, mas para ficarem um pouco mais coerentes com o processo de uma forma geral. E são ferramentas, né, que são muito importantes para a gente fazer uma validação do produto, né? Então a gente elimina toda aquela parte de protótipos, né? Consequentemente, aquele custo que a gente vai ter na nossa empresa. Então são ferramentas que a gente precisa explorar, né, na indústria para a gente ter esses benefícios aí que a gente está comentando ao longo aí do nosso vídeo. E até mesmo essas pequenas novidades que existem a nível de configuração, né? Se a gente pegar ali, por exemplo, aquele parte de manter os corpos ali da análise, né? Muito parecida com manter e excluir corpos do próprio SolidWorks, né? Então isso ajuda muito no dia a dia no modelo CAD, e certamente no modelo CAI isso também vai ser um grande benefício aí, né? Aquelas coisas que a gente fala que é bacana, né? A gente fala, será que eu consigo fazer tal coisa no SolidWorks? A gente sempre fala tanto da ferramenta ser intuitiva, e se é uma pessoa que está migrando agora de uma solução só CAD e vai começar a brincar no universo de CAI, né? No universo de simulação, é esperável que uma pessoa tenha esse comportamento e tente fazer isso, né? Antes ele não ia conseguir ter esse sucesso, mas agora, mais uma vez, a gente coloca mais um passinho dessa responsividade, né, no SolidWorks sobre a perspectiva de intenção. Aquilo que eu costumo tentar fazer, eu tento ver se dá certo, e agora, mais uma vez, a gente garante que o negócio realmente vai funcionar. Bom, senhores, passado aqui um pouco mais de hora, né, do nosso evento, todo ano. É muita coisa, né? É o segundo ano consecutivo que a gente tá fazendo um podcast, fazendo né? um formato assim, né? Realmente dá pra ouvir, obviamente precisa de muito apoio visual pra gente passar essa quantidade de informações, né? Mas a gente teve muito feedback positivo, né? Então a gente resolveu repetir, talvez a gente fixe isso como um formato, mas a gente agradeceria muito se vocês realmente dessem um feedback, escrevam ali, né? Pra quem tá acompanhando no dia do lançamento, no chat ao vivo ali, ou então depois colocar nos comentários. É muito bom pra gente receber o feedback do que vocês estão achando, da percepção de uma forma geral do evento, que continue nesse formato, acho que poderia ser diferente. A gente é muito aberto a receber essas sugestões, né? E de forma geral, ouvir o público é o principal. A gente fala tanto que a SolidWorks faz isso, né? A SKA também tem que ter as portas abertas para ouvir o feedback de vocês, certo? Então, eu do meu lado aqui agradeço vocês. Senhores, considerações finais? Com certeza. Agradecer aí os nossos telespectadores, né?
E também agradecer a SK, toda a infraestrutura da SK, né? Então, como anteriormente no evento de 2024, meu colega Vinícius, que também é gaúcho, né? Trouxe a informação que... Sentou nesse mesmo lugar? Tava no mesmo lugar, É, cara. A distribuição ficou parecida. Exato. Ele trouxe a informação que a gente já tinha batido ali 500 funcionários, né? Então, hoje, atualmente, a gente tem 650 funcionários Quase a mais. isso. É? E aí, 14 escritórios espalhados pelo Brasil, atendendo todas as regiões do Brasil. Perfeito, perfeito. Eu aproveito também para agradecer o tempo, né, de vocês. A gente sabe que é difícil passar mais de uma hora num evento como esse, falando sobre tecnologia e como isso é importante para o dia a dia das empresas, né? A gente vê que a partir do SolidWorks, a porta de entrada para a gente receber outras tecnologias, tanto tecnologias em nuvens ali como o próprio SolidWorks Ultimate e também as ofertas de PLM Cloud, né, que a gente teve nesse ano. E, obviamente, dentro do próprio universo de multiprodutos do SolidWorks, né, dentro da parte de simulação, renderização e principalmente também na parte ali CAD e afins, né? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu quero aproveitar também e estender o agradecimento. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E vale lembrar, pessoal, que a SKA não é só CAD, não é só SolidWorks, né? Nós também fornecemos CAM, também fornecemos CAI. Lembrem disso, sejam curiosos, chamem a gente, vamos conversar de tecnologia. Um grande abraço. Nessa questão do encerramento, né? Somando esses posicionamentos todos, a gente sempre diz, né? A SK é uma empresa que ela tem foco em pessoas, processos e tecnologia, né? Pessoas, elas precisam vir dos dois lados, né? Temos pessoas competentes aqui e muitas outras, igual o Vinícius comentou, mais de 500, mais de 600 agora, né? 600 e uma um pouquinho, né? 600 e um pouquinho no presente momento. Então, tem pessoas muito competentes e dispostas desse lado. A gente imagina que vocês, do outro lado, enquanto clientes, né, também são pessoas com esse perfil. A gente trouxe aqui as questões de tecnologia, né, justamente, são soluções, ferramentas, mas as ferramentas, mais do que tudo, elas precisam se adaptar à realidade de um processo, né? Então, a SK é justamente isso. Pessoas, processos e tecnologia. As pessoas estão aqui e estão aí, né? As tecnologias a gente apresentou. O que a gente precisa adequar e trabalhar sempre junto é a compreensão dos processos para que a gente possa sempre conseguir entregar a melhor resposta para que cada empresa realmente demanda, certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos e até o próximo ano. Tchau, tchau. Valeu.